Meus queridos irmãos e irmãs e demais amigos que nos dão o prazer da sua audiência, recebam os cumprimentos da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje estudaremos mais uma importante lição Destarte, da autoria do ilustre pastor Cleo Harrison Bloch, e que tem como título, abro aspas, Saul, rejeição por escolhas e atitudes erradas, fecho aspas. Quais os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história de Saul, escolhido pelo Senhor para ser rei em Israel, porém reprovado por suas escolhas pessoais. Também perceber que a obediência deve ser o resultado da fé cristã que desenvolvemos durante nossa caminhada com Deus. E, por fim, praticar o que aprendemos. O que mais nos chama a atenção na história de Saul? Qual ensino levamos para nossas vidas? Esta lição tem como texto áureo o seguinte versículo. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o tem ungido como líder da herança dele. A referência é em 1 Samuel capítulo 10, versículo 11. Esta lição tem como introdução a seguinte história. Saul foi o primeiro rei de Israel, reinando entre 1046 anos antes de Cristo a 1006 anos antes de Cristo. Dá um total de 40 anos. Não há certeza sobre a exatidão do período. E sua história está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 9 a 31. Era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Quando foi chamado por Samuel, já era casado com Aquinoã e já era pai de Jonatas. Morava em Gibeá, a 5 quilômetros do norte de Jerusalém. Saul teve 4 filhos e 2 filhas. Este fato, esta informação está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículos 49 a 50, e também no livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículos 8 a 10. O significado do nome de Saul é pedido requisitado. O que é interessante, já que o povo estava pedindo um rei ao Senhor, no seu discurso de despedida, Samuel lembra 2 vezes que o povo pediu o rei. E o povo se arrepende por ter pedido o rei. Interessante. Mas você pode conferir isso no livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículos 13, 17 e 19. Saul começa bem sua caminhada, mas no curso de sua história pessoal, diante das escolhas e prioridades, o desastre e a tragédia tornam-se mais iminentes enquanto a vida segue. No fim, a dinastia de Israel não é sua. O nome que Israel se lembra até hoje não é seu. A estrela na bandeira de Israel não é sua. Poderia ser. Mas quando o homem assume o timão do seu navio, a catástrofe é o único destino. Vamos ao tópico número 1, que fala sobre escolhido para uma missão. Com o desejo do povo de Israel, que assim como as demais nações queriam ter um rei,
Deus atende o pedido e Samuel escolhe Saul, debaixo da orientação de Deus, é certo, para essa tão grande e importante missão. Enviado pelo seu pai para encontrar algumas jumentas perdidas, Saul encontra um reino. É interessante que o autor do livro de Samuel apresenta Saul como um homem alto e bonito, alguém que se destacava entre a multidão. Nota-se, no entanto, que apesar dos elogios, a aparência de Saul parecem positivos. Essa descrição é, na verdade, um contraste com a descrição de Davi, que a priori tem ressaltado as suas virtudes interiores e após destacar as suas virtudes exteriores. Mais do que isso, Deus parece que chama a atenção de Samuel nesta segunda ocasião, dizendo que, abro aspas, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Referência em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Convém destacar algumas características interessantes de Saul no início do seu chamado. Primeiro, Saul reconhece sua simplicidade. Ele entende que não era digno. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Esta referência você encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. O próprio Samuel percebe a humildade inicial de Saul. Ele diz, abro aspas, embora pequeno aos seus próprios olhos, fecho aspas. 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. Segundo, Saul tem um sentimento de zelo pela obra de Deus. No capítulo 11, numa tentativa do rei amonita Naás em humilhar Israel, quando em Jabes Gileade o povo estava chorando, Saul se levanta com a autoridade e de maneira estratégica destrói o acampamento amonita. Esta história está registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Terceiro, Saul tem várias experiências, sendo cheio do Espírito de Deus. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. Ao ouvir sobre o intento de Naás, o Espírito de Deus se apossou de Saul. 1 Samuel 11, 6. Em Naiote de Ramá, no encontro com Samuel, profetizou cheio do Espírito de Deus. 1 Samuel 19, 23 e 24. Uma aplicação. Deus nos chamou para uma missão, para um propósito. Entendemos que Deus não precisa de nós, mas que nos dá o privilégio de fazermos parte de sua obra, com a finalidade de glorificarmos o seu nome. Tópico número 2. Pequenas escolhas, grandes consequências. A maioria de nós, leitores da Bíblia, conhece a história do reinado e vida de Saul. Se alguém não conhecesse, certamente criaria, a partir das primeiras narrativas da história de Saul, uma expectativa muito positiva sobre a vida do primeiro rei de Israel. Mas o fato de Saul aparentemente ter começado bem não fez com que terminasse bem seu reinado. Pelo contrário, a história de Saul é a história de um desastre.
Grandes desastres, normalmente, não têm origem a partir de grandes impactos, mas iniciam a partir de pequenos detalhes. Essa foi a história de Saul. Essa é a história de muitas pessoas. Samuel havia instruído Saul a guardá-lo em Gilgal, para que ali o profeta oferecesse o sacrifício e desse novas instruções a Saul. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 8. Mas com a demora de Samuel, Saul observa a debandada de seus guerreiros. E a aflição e insegurança tomam conta do rei. Muitos anos atrás, ainda na época dos juízes, Deus já havia dado o exemplo a Gideão ao dispensar quase todo o exército, ensinando que a vitória não depende da quantidade de soldados, mas da dependência total de Deus. Leia lá Juízes capítulo 7. Davi entende isso desde o início, quando diante do confronto com o gigante Golias, ele declara que a sua vitória não estava na sua força, mas na graça e poder de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Saul não entende esse princípio. Duas questões chamam a atenção diante do sacrifício. Primeiro, a motivação. No desespero, Saul oferece o sacrifício, mas seu foco não era agradar a Deus, mas sim resolver uma questão humana. Ele utiliza o sagrado é uma moeda de negociação, e sua motivação era a aparência. Muitas pessoas começam a missão de Deus de maneira sincera, mas diante da necessidade utilizam-se do sagrado. O culto a Deus é somente aparência. O ministério, apenas uma fachada para atrair ou segurar os soldados. Líderes usam a forma não como uma manifestação de adoração e a busca da santidade, mas como estratégia de chegar aos fins. E assim buscam justificar os meios. Para muitos, cargos de igreja não são um meio de serviço a Deus, mas um meio de demonstrar poder, superioridade, luxúria. É o pregador, o cantor, o líder de jovens, etc, etc, que usa o púlpito para o sacrifício, entre aspas, mas ali não há culto. Muitas vezes, no secreto, sua vida está totalmente descomprometida com Deus. Ponto número 2. A usurpação. A tarefa de oferecer o sacrifício era de Samuel. Mas o homem que inicia a sua missão de maneira simples, que ao ser chamado demonstra humildade, reconhece sua fragilidade, agora se acha maior do que todos. O rei deveria se submeter e estar debaixo da orientação do profeta, do sacerdote. Mas para Saul isso é coisa do passado. Usurpação é o DNA de Lúcifer. Ele busca contagiar a humanidade. Foi assim com Eva. Serão como Deus. Gênesis 3:5. É comum na igreja pessoas começarem seu ministério pequenos aos próprios olhos, como a gente encontra lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. Mas depois são picados
pela mosca da soberba. Já não se submetem mais, já não ouvem mais suas lideranças, seus pastores sentem-se maiores que os demais. Assim as divisões acontecem. As celeumas são a praxis. Há igrejas que começam pequenas, como campos de missões ou congregações, mas muitas vezes, depois de um crescimento vertiginoso, se afastam de suas convenções, criam seus próprios ministérios, pois muitos não se veem mais em condição de submissão a outras lideranças. Com os discípulos de Jesus aconteceu a mesma coisa. A discussão era quem seria o maior. Então Jesus lava os pés de todos e nos ensina qual deve ser nossa essência. Leia lá no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos a uma aplicação. Como vemos o ministério que Deus nos deu? Ainda continuamos aos pés de Jesus? Ainda servimos ou queremos ser servidos? Vamos ao tópico terceiro. Velhos caminhos, os mesmos erros. A história de Saul se contrasta com a história de Davi. Saul é escolhido diante do clamor do povo, Davi é escolhido diante da vontade de Deus. A escolha de Saul se dá baseado em padrões humanos. Eles queriam alguém para lhes guiar nas guerras. Portanto, esse líder deveria ter o porte de um guerreiro. Leia lá 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 e 20. Quando Davi é escolhido, Deus apresenta os seus padrões. Deus vê o interior. Confira isso que eu acabei de falar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas o mais saliente é que Saul se move pelas suas vaidades, suas ambições, seu ego é seu guia, ele é o centro. Davi tem o coração de Deus, ou seja, ele está alinhado com as vontades de Deus. Para Saul, o que importa é somente ele. Ele persegue sua família, seus amigos, os profetas, aqueles que têm a palavra de Deus. A passagem de 1 Samuel, capítulo 15, demonstra isso muito bem. Deus dá uma ordem, ela deve ser cumprida, há um propósito. Mas na mente de Saul, o propósito que vale é o dele. Ele crê que seu julgamento é melhor. Ele acha que seus argumentos serão mais convincentes. Os erros de Saul são mais comuns do que imaginamos. E o pior é que muitas vezes nós os cometemos também, mesmo na igreja. A formalidade, a pompa, o ritual e as cerimônias, para muitos, têm mais valor do que obedecer à palavra de Deus. Vivemos num pós-modernismo, onde a pluralidade da verdade impera. E busca-se abafar a voz da única verdade, que é a palavra de Deus. Não se enganem. Há pessoas que lerão essa última frase e se incomodarão. Pasmem. A desobediência é o principal ingrediente do fracasso em todas as áreas da vida do cristão. Quando o ego é inflado, a centralidade humana impera, a desobediência é a prática e a tragédia está anunciada. Uma aplicação. Quais são nossas motivações no reino de Deus?
Olhamos para o serviço de Deus com humildade. Conclusão. A caminhada de Saul é ladeira abaixo. Quanto mais a sua história avança, mais desequilibrado emocionalmente e principalmente espiritualmente ele se torna. Saul teve a oportunidade da mudança. Há várias situações que demonstram preocupação de pessoas com ele, desde seu filho Jonatas, também Davi, e o próprio Samuel. No início é repreendido por Deus, pois insiste em acreditar na possibilidade de mudanças positivas de Saul. Deus alerta os seus filhos sobre os caminhos que trilham. O Espírito Santo busca convencer o homem de seus caminhos maus, mas muitos insistem em seus erros. E a história de Saul passa a ser a história de muitos. Obediência a Deus é o caminho da cura, da restauração, de uma caminhada cheia de graça e da abundante vida com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.